Eu costumava acreditar que tinha tudo que um homem poderia querer: uma esposa linda, uma filha inteligente e carinhosa e uma casa que ecoava com risos e calor. Eu não era um homem perfeito, mas fazia tudo ao meu alcance para ser um marido e pai perfeito. Trabalhava duro, provia e me certificava de que minha família nunca precisasse se preocupar com nada. Por anos, eu olhava para minha vida e sentia uma profunda gratidão, mas eu era um tolo, porque as pessoas que eu mais amava neste mundo, aquelas por quem eu teria morrido, eram as mesmas que me destruíram. E a pior parte, eu nunca vi isso chegando. Conheci minha esposa Laura quando éramos jovens. Ela era radiante, cheia de vida, o tipo de mulher que atraía as pessoas apenas com um sorriso. Eu me apaixonei intensamente e rapidamente. Nosso amor era do tipo que fazia os outros ficarem com inveja, ou pelo menos foi o que eu pensei. Fomos inseparáveis, sempre rindo, sempre conversando, mesmo quando a vida nos impunha dificuldades. Eu acreditava que éramos uma equipe. Trabalhava longas horas para garantir que tivéssemos uma vida confortável, mas sempre encontrava tempo para ela. Noites de encontro, presente surpresa, cartas manuscritas nos nossos aniversários, pequenos gestos para lembrá-la de que ela era minha tudo. Ela sorria, me beijava, dizia que me amava, e eu acreditava nela. Deus, eu acreditava nela. Quando nossa filha Emma nasceu, algo dentro de mim mudou. Eu sempre fui um homem que trabalhava duro pelo meu futuro, mas agora eu tinha o futuro de outra pessoa em minhas mãos. Segurei aquele corpinho pequeno e frágil na sala do hospital e prometi a mim mesmo que seria o melhor pai que uma menina poderia pedir. E por anos fui. Ensinei a andar de bicicleta, fiquei acordado até tarde ajudando nos projetos escolares, fui o primeiro a torcer nos jogos de futebol dela, o mais alto na multidão. Sempre que ela estava assustada à noite, eu me sentava ao lado da cama dela, contando histórias até ela adormecer. E sempre que ela me abraçava forte, sussurrava: "Eu te amo, papai", meu coração se sentia completo. Eu pensava que tínhamos um vínculo que nunca poderia ser quebrado, mas os vínculos nem sempre são tão fortes quanto parecem. Olhando para trás agora, vejo sinais. Não eram óbvios no começo, apenas pequenas coisas fáceis de ignorar. Sua repentina falta de interesse em mim. Laura costumava olhar para mim como se eu fosse o único homem no mundo. Suas mãos demoravam quando me tocavam, seus beijos eram cheios de paixão, mesmo após anos de casamento. Mas então, um dia, pararam. Eu me inclinei para beijá-la na cozinha e ela virou a cabeça no último segundo, fazendo meus lábios tocarem sua bochecha. Ela riu e disse: "Desculpe, eu estava distraída." Ignorei a dor no meu peito. Numa noite, eu a procurei na cama. Ela suspirou, se afastando: "Hoje não, estou exausta." E, no entanto, na manhã seguinte, ela tinha energia de sobra para sair com as amigas. Eu me disse que era normal, que estava pensando demais, mas no fundo, algo me parecia errado. O celular dela se tornou sua melhor amiga. Laura nunca fora reservada com o celular, mas de repente ele não saía da mão dela. Ela começou a inclinar a tela para longe de mim quando digitava. O celular estava sempre no modo silencioso, sem mais toques de mensagem ou notificações na tela, e ela começou a ir para outro cômodo sempre que precisava atender uma ligação. Uma noite, acordei com sede e passei pela sala. A luz da tela iluminava o quarto escuro, seus dedos se movendo rapidamente sobre o teclado. Me encostei na porta. "Quem você está enviando mensagem tão tarde?" Ela pulou, bloqueando a tela rapidamente. "Só um amigo do trabalho." Ela sorriu para mim, mas não chegou aos olhos. Eu queria perguntar mais, queria insistir, mas não fiz porque confiava nela. E esse foi o meu maior erro. A mudança repentina de comportamento de Emma. Emma sempre foi muito próxima de mim, era a garotinha do papai, sempre animada para me ver quando eu chegava em casa. Mas então, ela também mudou. Parou de me cumprimentar na porta, passou mais tempo no quarto, começou a agir fria, respondendo de forma curta, evitando olhar nos meus olhos, se afastando quando eu a abraçava. No começo, eu achei que fosse apenas mudanças de humor típicas da adolescência, mas depois percebi o quanto ela estava se aproximando de sua mãe. Elas sussurravam em tons baixos, trocavam olhares sempre que eu entrava no cômodo, começaram a sair juntas, só as duas, me deixando para trás. Achei que talvez elas estivessem se aproximando mais como mãe e filha, nunca imaginei que Emma soubesse de algo que eu sabia. Uma noite, jantamos juntos, os três. Lembro-me de olhar para o outro lado da mesa, minha esposa e minha filha, as duas pessoas que eu mais amava no mundo. Laura estava rindo de algo que Emma disse. Elas estavam sorrindo, compartilhando um segredo. Por um breve momento, senti um lampejo de felicidade.
Talvez eu estivesse pensando demais. Talvez eu estivesse apenas sendo paranoico. Talvez ainda fossemos a família perfeita que sempre acreditei que éramos. Mas o que eu não percebi era que eu estava sentado diante de duas pessoas que já haviam escolhido me trair, duas pessoas que já haviam me destruído, e logo eu finalmente saberia a verdade. Posso te contar o momento exato em que meu mundo desmoronou, não porque foi um evento dramático, devastador, mas porque foi tão silencioso, tão dolorosamente silencioso. Não foi o tipo de traição que desaba sobre você de uma vez. Não. Foi lenta, se infiltrando, envolvendo minha vida como um veneno se espalhando antes que eu percebesse que já havia sido infectado. E quando a verdade finalmente veio à tona, me destruiu. Tudo começou com algo pequeno, um celular esquecido. Laura sempre foi cuidadosa, o celular nunca saía do seu lado, mas naquela noite, pela primeira vez em meses, ela o esqueceu no balcão da cozinha. Eu não era o tipo de marido que checava o celular da esposa, eu confiava nela. Mas algo naquele momento, a maneira como ela congelou ao perceber que o celular estava perdido, o jeito que seus olhos se voltaram para mim, cheios de pânico, fez meu estômago se revirar. Amor, você pode pegar meu celular? Ela pediu, com a voz casual demais. Algo dentro de mim sussurrou, asterisco não dê a ela asterisco. Peguei o celular, ele estava desbloqueado e, justo quando eu estava prestes a entregá-lo, uma mensagem apareceu na tela. Não consigo parar de pensar na noite passada, quando posso te ver de novo coração cintilante. O tempo parou. O ar na sala mudou. Eu senti meu coração bater forte no peito, o sangue sumindo do meu rosto. Olhei para Laura. Ela já estava caminhando rapidamente em minha direção, mas era tarde demais. Por um segundo, pensei que meus olhos estavam me enganando, que era uma piada, um mal-entendido, que não era o celular dela, que não era real. Mas então, Laura arrancou o celular da minha mão, seus dedos apertando tão forte que as juntas ficaram brancas. Seus olhos se encontraram com os meus, grandes e desesperados, e eu soube. Soube. Quem diabos é esse? Minha voz saiu firme, muito firme. Ela engoliu em seco. É nada. Eu dei um passo à frente. Nada. Ela recuou. A mulher que passou anos dormindo ao meu lado, que sussurrava eu te amo no meu ouvido, que carregou meu filho em seu ventre, estava na minha frente como um animal encurralado. E foi quando entendi, ela estava fazendo isso há muito tempo. Não estava distante por causa do estresse. Não estava cansada por causa do trabalho. Ela estava cansada de mim, porque tinha alguém mais. Senti como se não pudesse respirar, minha cabeça estava girando, mas então veio a faca final nas minhas costas. Emma entrou na sala. Ela deu uma olhada na cena, em mim, na mãe, e seu rosto nem se alterou. Nenhum choque, nenhuma confusão, nenhuma pergunta. Ela já sabia. Eu me virei para ela, a voz rouca. Emma, você sabia disso? Ela piscou, hesitando. Aquela hesitação me matou. Então, ela olhou para a mãe, antes de finalmente sussurrar. Sim. Eu vacilei para trás, como se ela tivesse me atingido fisicamente. Há quanto tempo? Eu gaguejei. Emma olhou para baixo. Há um tempo. Ela não conseguia nem olhar nos meus olhos. Senti como se meu coração estivesse sendo arrancado do meu peito. Minha própria filha, minha garotinha, a que eu tinha segurado nos meus braços, a que eu criei, tinha escolhido proteger o segredo da mãe, ao invés de mim. Eu as havia perdido as duas. Não era apenas infidelidade, era engano, era manipulação, era minha esposa e filha do mesmo lado contra mim. Tentei falar, mas minha garganta se fechou. O que eu sussurrei? Laura passou a mão pelos cabelos, soltando um suspiro forte. Eu não queria que você descobrisse dessa forma. Dessa forma? Você não queria que eu descobrisse dessa forma ou você não queria que eu descobrisse nada? Minha voz se elevou, minha raiva borbulhando sob a minha pele como ácido. Ela não disse nada. Emma não olhava para mim, e foi aí que eu percebi. Eu não estava apenas sendo traído. Eu não estava sendo apenas enganado. Eu estava sendo apagado. Elas já haviam decidido como seria a vida delas sem mim. Eu era o estranho dentro da minha própria casa, e isso me destruiu. Nos dias seguintes, eu me movia como um fantasma. Quase não falava, quase não comia, quase não existia. Mas, por dentro, algo escuro estava crescendo. Porque se elas pensavam que eu apenas iria sair andando e deixá-las me destruírem, estavam muito erradas. Eu não ia chorar, eu não ia implorar, eu não ia deixar que elas ganhassem. Não, eu ia fazer com que elas se arrependessem de tudo, e eu faria isso de um jeito que elas nunca imaginariam.
Há um momento, logo após a sua vida desmoronar, onde tudo fica silencioso. Não é como nos filmes, onde as pessoas gritam, jogam coisas ou desabam em lágrimas. Não, é só silêncio, como se o mundo tivesse parado de se mover, como se você tivesse sido lançado em um vazio escuro onde nada existe, exceto o eco da sua própria dor. Foi aí que eu estava, quebrado, vazio, destruído, e pela primeira vez na minha vida, eu não sabia o que fazer. Não lembro muito dos primeiros dias depois que descobri a verdade. Sei que não comi, sei que mal dormi. Sei que andei pela casa como um estranho no meu próprio lar, assombrado pelas memórias de uma vida que não existia mais. Tudo ao meu redor era uma mentira. As fotos nas paredes, falsas. Os sorrisos nas fotos de família, sem sentido. As risadas que eu costumava ouvir, agora zombando de mim. Eu me vi sentado na sala de estar, em horários estranhos da noite, olhando para o nada, revivendo tudo na minha cabeça, tentando descobrir onde tudo deu errado. Mas não importava o quanto eu procurasse uma resposta, a verdade permanecia a mesma. Minha esposa me traiu, minha filha encobriu tudo. Elas me destruíram sem pensar duas vezes. E foi aí que o desespero se transformou em algo mais. A dor faz algo a um homem, ou ele o quebra completamente, ou ele o transforma em algo novo. Eu podia sentir isso acontecendo, essa mudança dentro de mim. O homem que uma vez viveu para sua família, se foi. O marido que dava tudo de si, morreu. O pai que teria sacrificado tudo, foi enterrado. O que restou foi algo totalmente diferente. Algo mais frio, mais forte, algo que se recusava a ser vítima. Porque se elas pensavam que eu só iria aceitar isso, que eu simplesmente iria desaparecer enquanto elas seguiam em frente como se eu nunca tivesse existido, estavam completamente erradas. Eu não ia chorar, eu não ia implorar, eu não ia desperdiçar mais um segundo me sentindo mal por mim mesmo. Não, eu ia fazer com que elas se arrependessem de tudo, e eu faria isso de um jeito que elas nunca imaginariam. Comecei a pensar de forma diferente. Cada emoção, dor, raiva, traição, virou combustível. Se elas estavam planejando a traição por trás das minhas costas, eu ia planejar minha vingança bem na frente delas. Mas a chave para a vingança era paciência. Eu não ia agir de forma impulsiva. Eu não ia explodir de raiva. Eu não ia dar a elas a satisfação de me ver sofrer. Em vez disso, eu ia ser inteligente, ia tomar meu tempo, e quando finalmente fizesse meu movimento, elas não apenas sentiriam arrependimento, elas se sentiriam arruinadas. Passei as semanas seguintes planejando cada detalhe. Passo 1. A transformação silenciosa. Chega de lamentações, chega de parecer derrotado. Comecei a malhar, a mudar minha aparência. Passei a me vestir melhor, a me comportar de forma diferente, como um homem que já estava vencendo. Agi completamente indiferente diante delas. Deixei elas pensarem que eu estava superando tudo com facilidade. Isso tornaria os próximos passos ainda mais dolorosos para elas. Passo 2. Coletando informações. Minha esposa estava escondendo coisas de mim, mas agora eu ia descobrir tudo. Comecei a rastrear as finanças dela, a ver para onde o dinheiro dela estava indo. Contratei um detetive particular para investigar ela e seu parceiro da traição. Mantive distância de minha filha, mas a observei de perto. Elas pensavam que estavam livres de mim, não tinham ideia de que eu estava 10 passos à frente. Passo 3. A preparação. Fazer com que se sentissem confortáveis antes da queda. Comecei a agir de maneira amigável novamente, não demais, só o suficiente para que elas baixassem a guarda. Fui o marido perdoador, o pai compreensivo, só o tempo suficiente para conseguir tudo o que eu precisava. Elas pensavam que eu era fraco, que eu havia desistido de lutar, e quando o momento certo chegasse, eu iria atacar. Uma noite, eu estava sentado à mesa de jantar. Laura e Emma conversavam, riam, completamente alheias ao fato de que eu já havia começado a desmontar o mundo delas. Olhei para minha esposa. Ela achava que tinha tudo sob controle. Não fazia ideia de que eu já tinha coletado o suficiente para arruinar completamente a sua reputação, suas finanças, até seu relacionamento com o amante. Eu me virei para Emma. Ela tinha tanta confiança em encobrir sua mãe, achando que eu nunca descobriria, sem ter a menor ideia de que eu tinha algo ainda pior planejado para ela. Eu sorri, um sorriso genuíno, o primeiro em semanas, porque eu sabia algo que elas não sabiam. Eu não estava mais quebrado, eu estava no controle, e logo elas pagariam. A traição é uma coisa engraçada. Não apenas dói, ela redefine você. Quando minha esposa e minha filha conspiraram contra mim, elas não apenas quebraram a minha confiança, não apenas pegaram o meu amor e o jogaram fora, elas criaram uma nova versão de mim.
Uma versão que não perdoa. Uma versão que não esquece. Uma versão que faria elas sofrerem de maneiras que elas nunca imaginaram. E foi exatamente isso que eu fiz. Laura achava que era intocável. Ela havia se safado de sua traição por tanto tempo, construiu uma vida às minhas custas, acreditando que eu nunca descobriria. Ela pensava que poderia se afastar de mim sem consequências. Estava errada. Ao expor a traição dela publicamente, eu reuni tudo: mensagens, chamadas, fotos, até vídeos do detetive particular que contratei. Eu poderia ter simplesmente enviado tudo para a esposa do parceiro dela, poderia ter usado isso como alavanca no divórcio, mas não era o suficiente. Eu queria vê-la humilhada, então fiz questão de que todos soubessem. Enviava as provas para o chefe dela, uma empresa com cláusulas morais rígidas. Enviava para os pais dela, que sempre pensaram que ela era a esposa perfeita. Até enviei para nossos amigos mais próximos, aqueles a quem ela mentiu enquanto se escondia. O impacto foi imediato. Ela perdeu o emprego, perdeu a reputação e, de repente, a vida que ela construiu desmoronou aos seus pés. Laura sempre viveu confortavelmente por minha causa. A casa estava no meu nome, o carro que ela dirigia era meu, o dinheiro que ela usava, fornecido por mim. Então, quando chegou a hora do divórcio, eu garanti que ela não pegasse nada. Eu tinha provas da infidelidade dela, então, legalmente, ela não tinha base para reivindicar nada. Mudei meus bens, assegurando que ela não tocasse nem um centavo. Garanti que ela ficasse sem nada, sem trabalho, sem estabilidade, sem nada. Ela implorou, chorou, até tentou se desculpar, dizendo que havia cometido um erro. Eu sorri. Sim, você cometeu e então me afastei. Emma achava que poderia mentir para mim. Ela pensava que poderia ajudar a cobrir a traição da mãe, e eu simplesmente perdoaria e esqueceria. Achava que, por ser minha filha, eu sempre estaria ao lado dela. Mas ela fez a escolha dela. Escolheu a mãe dela em vez de mim. Escolheu mentir, trair, me apagar da vida dela enquanto cobria alguém que destruiu nossa família. E agora ela ia aprender como era perder-me de verdade. Cortando-a completamente, parei de tentar. Não checava mais, não perguntava mais como ela estava, não era mais o pai que fazia tudo por ela. No começo, ela não percebeu. Estava ocupada demais vivendo a vida de uma família feliz com a mãe, acreditando que tinha uma. Mas então as coisas começaram a desmoronar. Sua mãe não tinha dinheiro, o que significava que Emma também não tinha. Sua mãe não tinha casa, o que significava que Emma não tinha onde morar. Sua mãe não tinha emprego, o que significava que Emma teve que lutar pela primeira vez na vida. Ela começou a procurar, no início com mensagens pequenas. Oi, pai, espero que você esteja bem. Ignorei. Depois, mensagens mais desesperadas. Pai, sinto sua falta, podemos conversar? Ignorei. E, finalmente, por favor, eu sinto muito, cometi um erro, você pode me ligar? Só quero conversar. Eu li e então apaguei, porque ela deixou claro de qual lado estava, e agora ela teria que viver com as consequências. Vingança não é sobre raiva, não é sobre gritar, brigar ou causar um espetáculo. A verdadeira vingança é silêncio. É se afastar enquanto eles se afogam na bagunça que criaram. É se tornar alguém tão intocável, tão bem-sucedido, que o maior arrependimento deles seja ter te perdido. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu me reconstruí. Eu prosperei de maneiras que eles nunca imaginaram. Nova casa, nova carreira, avanços, novos relacionamentos com pessoas que realmente me valorizavam. E a melhor parte, eles tiveram que assistir a tudo da arquibancada, sabendo que nunca mais fariam parte da minha vida. Um dia, eu encontrei Laura em uma loja. Ela parecia diferente, mais velha, cansada, desgastada pela bagunça que ela mesma criou. Ela abriu a boca como se quisesse dizer algo, mas eu não deixei. Apenas sorri, acenei e fui embora, porque eu já havia vencido, e eles já haviam perdido. Eles pensavam que estavam me descartando, mas no final, foram eles que acabaram sozinhos, quebrados e cheios de arrependimento, porque não perderam apenas um marido, não perderam apenas um pai, perderam a melhor coisa que já aconteceu em suas vidas. E eles passarão o resto de suas vidas desejando ter escolhido de outra maneira. Mas agora é tarde demais, porque eu me fui para sempre. E esse é o fim da história de hoje. Se você gostou, não se esqueça de deixar um like e comentar aqui embaixo. Se você é novo no canal, não esqueça de se inscrever. Isso me ajuda muito a continuar criando mais histórias para vocês. Obrigada por assistir e até a próxima!